Então, sejam todos muito bem-vindos. Esperar o pessoal entrar. Seja muito bem-vinda, Ariane, produtor musical. Mais uma live seguindo aí a nossa série de ladrões da liberdade. Estamos falando sobre os ladrões da nossa liberdade. Conhecendo esses ladrões, nós saberemos como vencê-los. E hoje, um dos ladrões que nós estaremos falando são os vícios. Os vícios. Existem vícios que são naturais, vícios que são emocionais e até mesmo espirituais. Então, se esse assunto te interessa, já fica aí até o final. E é isso, sejam bem-vindos. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, então, falando sobre os ladrões da nossa liberdade. E antes de começar, eu vou usar como base o texto que está lá em Gálatas 5:1, que é o texto, que é o bordão, né, que a gente usa todas as lives, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o vício, quando nós pensamos na questão dos vícios, quem é viciado é livre ou é escravo? Pensa aí comigo. Estar preso a um vício, você está livre ou você está escravo? Com certeza escravo. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre os vícios, porque quando se fala em vícios, as pessoas pensam primeiramente na questão do alcoolismo, né, das drogas, dos jogos, mas como eu disse, tem muitos vícios, inclusive vícios que nós temos e que nós temos que identificá-los. E é muito fácil. Eu vou estar orientando você, vou estar explicando como que você pode identificar se você está viciado em algo, algo que parece inofensivo. Vou dar um exemplo aqui: café, o vício em açúcar, o vício em remédios, o vício emocional, que é a dependência de alguma pessoa, sabe? Aquela necessidade de ser aprovado por alguém. E muitas pessoas possuem esse tipo de vício. Então, os vícios naturais mais comuns que todo mundo fala é o quê? É o alcoolismo, é o tabagismo, a droga, mas existem vícios que muitas pessoas tratam como normal, como algo natural e que são vícios. Um exemplo clássico é o açúcar, né? O açúcar, o café é um vício, mas ele é menos nocivo, digamos que é menos nocivo, mas também não deixa de ser. Então, os vícios, assim, se você não escolher um vício, provavelmente um vício vai te escolher. Então, eu vou melhorar essa frase. Se você não escolher um hábito poderoso, o vício provavelmente vai te escolher. Porque o vício nada mais é do que um hábito. O hábito de fazer algo ou cometer algo que é prejudicial, seja à saúde, seja às pessoas, seja a si próprio, mas não deixa de ser prejudicial. É um hábito constante de fazer algo que está prejudicando, que está escravizando a pessoa. Então, quando eu identifico um vício, como que eu faço para poder me livrar dele? Então, fica até o final aí que eu vou dar algumas dicas, inclusive eu vou dar para vocês uma base na palavra, né, de como você pode estar vencendo os vícios. É fácil? Não é. Muitas vezes depende de ajuda de profissional, depende de ajuda espiritual, depende do apoio das pessoas que nos amam, de pessoas da família. Então, é muito complicado. Então, como que eu faço para identificar se eu tenho um vício? Gente, existem vícios que as pessoas têm, por exemplo, até de fofocar, de falar mal da vida das pessoas, vício de internet, de rede social. E como que você identifica se você tem um vício ou não? É muito simples. Basta você ficar 60 dias sem ele, ou menos até, 15 dias. Fica 15 dias sem consumir açúcar para ver. Se o seu corpo gritar, se você tiver muita dificuldade, provavelmente já é um vício que você adquiriu. Outra coisa, pornografia.
Fica 15 dias sem ver, para ver como que você vai reagir, como que o seu corpo vai reagir. Então, o vício, ele é uma escravidão. E como nós lemos na palavra de Deus, lá em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou do jugo do pecado, do jugo da escravidão, da corrupção, da maldade, de tudo aquilo que nos escravizava e que agora não tem o poder de nos escravizar mais, a não ser que nós venhamos a permitir. Então, o que que é importante você saber? O intuito principal dessas lives é que você identifique, né, os diversos tipos de ladrões que tentam sim roubar a sua liberdade em Deus, a sua liberdade de ser quem Deus te chamou para ser, a sua liberdade de viver uma vida plena, abundante, uma vida que agrade a Deus, que agrade também ao coração do Senhor, mas também que seja uma vida que você muitas vezes tem idealizado, tem almejado. E esses ladrões, e já estamos no sétimo, se eu não estou enganada, né, que é o vício é o sétimo ou o oitavo, eu não lembro agora, mas são ladrões que vão tentar sempre roubar a sua essência, então é importante você saber. Então, o primeiro passo que eu vou falar aqui, até mesmo na questão do vício, mas isso serve para qualquer um dos outros temas que a gente abordou, é o reconhecimento, é cair a ficha, o famoso cair a ficha, de que você de repente tem, né, um vício, ou tem a necessidade de aprovação, ou tem o problema de comparação, culpa, ansiedade, depressão. Você tem que identificar para, consequentemente, após identificar, você saber como tratar, como lidar, como vencer esse tipo de coisa que tem aprisionado você. Estamos falando hoje dos vícios. Então, como que eu faço para vencer um vício? O primeiro ponto é reconhecendo, né? Reconhecendo que você possui algum vício. Como eu disse aqui, existem alguns vícios que eles são menos nocivos, né? Como é o caso do doce, ele vai fazer mal para você. Provavelmente você vai ter problemas de saúde futuros se você não diminuir, se você não eliminar de repente da sua vida, né? O cigarro é o mesmo caso, né? Então, vou dar um exemplo clássico aqui. Quando você come um pudim, por exemplo, você comeu ali, consumiu sei lá quantas calorias. Para você poder rebater esse vício, esse pudim aí, esse doce que você comeu, você tem que fazer em torno de 1h10 de corrida, seja na esteira, seja na rua. Então veja que algo que você fez ali prazeroso num determinado momento foi bom, foi gostosinho ali naquele momento, mas ele vai causar a você uma consequência muito mais grave lá na frente. Se você não quer ganhar peso, se você não quer engordar e come esse pudim, como que você faz para eliminar aquilo que você consumiu? 1h10 de corrida. E é fácil? Não é. Até eu anotei aqui, ó. Um hábito bom, um hábito positivo é desconfortável, mas é fácil de parar. Agora, um vício, ele é confortável, geralmente quando você entra em um vício, né, seja de jogo, seja de comida mesmo, né, doces, viciado em açúcar, viciado em cigarro, ele é prazeroso. Momentaneamente ele é prazeroso, mas para você parar é muito difícil. É muito complicado, né? Nós sabemos que muitas pessoas precisam recorrer a internações. É o caso dos alcoólatras, é o caso das pessoas que são viciados em drogas. Então, precisa ali de um acompanhamento profissional, um acompanhamento espiritual e sempre muito amor, né? Aquele acolhimento dos familiares, porque geralmente é internado pela família, por alguém que ama e quer o bem daquela pessoa. Então, o vício é algo terrível. Mas é possível vencê-lo? Sim, com certeza. Com Cristo em nossa vida, eu vou mostrar para vocês à luz da palavra que é possível sim eliminar de vez todo e qualquer vício. Mas primeiro precisa do reconhecimento. E segundo, precisa do quê? Da autorresponsabilidade. É eu admitir que eu tenho um vício em algo. Tem muito crente que possui vícios também, né? E eu falo isso por experiência própria. Gente, é muito fácil a gente entrar em um vício.
É muito fácil. Seja um vício de Netflix, de séries, seja um vício ali o próprio açúcar é o maior exemplo, né? O doce é muito difícil da gente abrir mão. Seja um vício de ficar na rede social por muito tempo. Como eu falei, quer saber se está viciado? Deixe por 15 dias. Isso que você acredita, não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser, eu paro. Aí basta você dar uma pausa que você vê o corpo, vê a sua vida gritando pela ausência daquilo. Seja muito bem-vinda, Adriana. Adriana Marcolino, minha prima. Deus abençoe grandemente você de novo aqui na live. Deus abençoe. Um abração aí para todo mundo aí. Adriana tá de longe, é Minas, né, Adriana? A Ivana acabou de entrar também. Um beijão, minha amiga querida. E então, como eu estava falando, um hábito ele é desconfortável, mas ele é fácil de parar. Um vício, ele é confortável, ele é gostosinho ali naquele momento, mas é muito difícil de você conseguir depois bloquear ele, parar com ele. Então, você deve sempre sondar, né? A Bíblia, a palavra de Deus fala que nós devemos, né, guardar o nosso coração, né? Quando a palavra fala coração, fala até mesmo de mente. Então, aquilo que a gente deixa entrar na nossa vida, a gente tem que selecionar muito bem, porque muitas vezes parece algo tão simples, é só uma série. Eu vou assistir. Gente, eu parei de assistir série porque eu não gosto de nada que me amarre. Nada que faça. E daí fica com um capítulo. Até o Yuri começou a assistir uma série do Silvio Santos. É linda a história desse homem fantástico. Mas assim, eu assisti pedaços, porque eu falei, não vou mais me submeter a ficar preso a nada porque eu sou livre, então eu tenho relutado bastante, eu tenho evitado refrigerante, quem me conhece sabe, né? É algo que, gente, eu estava viciada, e eu só descobri que eu estava viciada em beber refrigerante quando realmente eu falei, não, eu vou ficar, é tranquilo para mim parar. E parei e sofri bastante. Até agora tem aí umas recaídas, tem que tomar um pouquinho porque dá abstinência, né? Dá aquela vontade. Então, assim, é um vício. Tá fazendo mal para alguém? Não tá. Mas para o meu corpo, com certeza. No futuro, vem a consequência disso. Como eu falei, é a mesma coisa você comer desenfreadamente. Depois, para você eliminar aqueles quilos que você ganhou, é muito exercício, atividade física. Você tem que criar um novo vício, um vício positivo, né? Um vício bom, que é o vício de esporte, de atividade física. E eu vou chegar lá, né? Que esse é uma das trocas, e você precisa fazer isso para você poder se livrar daquele vício que você muitas vezes entrou ali achando que era muito fácil depois parar e daí vira uma bola de neve, você não consegue sair. Você se embanana tudo, se embaralha tudo ali e não consegue depois, né, se livrar desse mal. Então, primeiro ponto, reconhecimento. O segundo é autorresponsabilidade, é eu falar, não, eu tenho que tomar uma atitude quanto a isso aqui e começar a dar os passos necessários para aquilo. E quais são esses passos? O passo é trocar o vício por um hábito saudável. Por exemplo, se você consome muito açúcar, você come muito doce e você quer parar, você identificou que esse é um vício que você tem. Começa a fazer atividade física, entra, né, em grupos de pessoas que estão fazendo, né, aquelas dietas, regime intermitente, e começa a adquirir um novo hábito. Eu sou prova viva disso. Quando eu começo a praticar atividade física, ou seja, correr, eu gosto muito de correr. Automaticamente eu chego da corrida, eu não vou fazer um hambúrguer para mim. Eu quero fazer, eu pego um ovo, um frango desfiado, eu quero algo leve, porque eu sei que eu eliminei calorias durante a corrida, e daí eu vou consumir refrigerante, vou consumir coisa pesada, né? Eu vou perder tudo aquilo que eu, né, suei ali, ó, suei para conseguir eliminar. A Ivana escreveu, ó, estou trocando o doce por água. Olha que troca maravilhosa. Hábito de água. Esse é um vício bom, né? Se viciar em beber água. É um bom. Todo vício deve ser trocado por um hábito saudável. Todo vício. Eu tenho vício, identifiquei que eu tenho vício de ficar falando muito da vida das pessoas. Esse é um vício. Sabe o que que você faz? Você gosta de falar bastante, como eu gosto? A gente vai adquirir o hábito de falar, de orar, por exemplo. Esse é um vício bom também. Eu vou orar
todos os dias. Eu vou orar de manhã, vou orar de tarde, vou orar de noite, vou ir na presença de Deus, vou falar, vou entregar a vida das pessoas, né, que tem me prejudicado, né, que tem feito algo que tem me incomodado e adquirir esse hábito. Então você deve trocar o vício por outro vício, o vício ruim por um vício bom, porque vício, novamente, vou afirmar aqui, o vício nada mais é que um hábito. É um hábito constante que você adquire. Quem fuma sabe muito bem disso. É um hábito de fumar. Então, é, acorda de manhã, às vezes toma um cafezinho, puxa um cigarro, né? Dizem que o café puxa o cigarro para quem fuma, né? Sempre dá vontade de fumar. Eu não sei, eu nunca fumei. Mas é um hábito que a pessoa tem. Adquire esse hábito. E para largar do vício, o vício que é ruim, que é prejudicial, é muito complicado. A gente precisa muito da ajuda de Deus, a gente precisa muito de dedicação, como eu falei, de autorresponsabilidade, de reconhecer e realmente estar disposto e disponível para adquirir um novo hábito, um hábito saudável, um hábito que vai de encontro, vai contra esse hábito ruim que adquiriu. Então, reconhecimento, autorresponsabilidade e trocar o vício, né, por um hábito saudável. E vamos lá. Vício de doce, eu já falei. Então, nós não temos mais um espírito de escravidão. Isso a palavra de Deus diz. Nós não possuímos mais um espírito de escravidão. Nós não podemos nos sujeitar a um jugo de escravidão. O vício, ele é uma escravidão. O vício escraviza quem o possui, porque ele faz com que a pessoa sempre volte àquele hábito. Eu estava vendo uma estatística de que o brasileiro está se endividando com jogos. Então é um vício novo aí, com muita intensidade. Não é novo, né? A gente sempre soube que existem pessoas viciadas em jogos, mas esse estudo vem trazendo que as pessoas estão usando o dinheiro, muitas vezes até mesmo que era para comida, utilizando para jogar. Né? E uma prova disso foi que aumentou o índice de pessoas que usam o Bolsa Família, parte dele, para as jogatinas. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, a pessoa está tendo um benefício ali porque provavelmente já está, né, numa situação vulnerável, né, uma situação financeira que a gente sabe que é quem tem renda baixa que adquire esse benefício e utiliza, está escravo do jogo, está escravo do jogo. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, no versículo 37, eu vou ler aqui para vocês. Romanos 8:37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Antes, no início, eu falei para vocês que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aquele nos garante que em todas as coisas, quando é todas, é todas. Então, nós podemos vencer um vício? Sim, com certeza, porque ele já garantiu que nós somos mais do que vencedores nele. É possível fazer isso sozinho? Em alguns casos, sim, em alguns casos, não. Como eu falei, há hábitos ruins que a gente adquire, como, por exemplo, hábito de tomar refrigerante, muito doce, hábito de ficar muito nas redes sociais vendo a vida dos outros. São hábitos que é fácil a gente se posicionar e falar, não, preciso mudar isso. Eu identifiquei que isso aqui é um vício que eu tô tendo e eu preciso retirar da minha vida. Eu fiz em janeiro desse ano um propósito com Deus, foi a minha primícia. Como janeiro é o primeiro mês do ano, eu falei, Senhor, eu vou entregar esse mês para o Senhor como primícia e eu vou ficar 30 dias sem redes sociais. Só mesmo com o WhatsApp, porque trabalha, né, com isso, então eu fiquei com o WhatsApp. E excluí os aplicativos de Facebook, de Instagram do meu celular. E eu percebi, gente, que, nossa, fazer no início parece que fazia uma falta e o meu cérebro ficava o tempo todo dizendo: nossa, tá fazendo falta, você vai se desatualizar. Sabe esses pensamentos que vêm? Você precisa ver, você precisa estar ali, antenada, para sua profissão, você tem que divulgar. E eu tinha o WhatsApp da minha loja. Então eu falei para a menina, falei, ó, deixa só ir no computador, que eu desinstalei tudo e publica tudo por aí, né? As vendas, você tira a foto dos itens da loja e vai publicar aí, porque eu vou ficar 30 dias sem entrar
no Instagram e no Facebook. Gente, foi maravilhoso. A primeira semana ficou nessa turbulência de mente, porque a alma da gente começa a gritar, né? E começa a tentar passar para o nosso espírito que depende daquilo que precisa. Mas depois, gente, foi maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficava assim de novo. Por causa da tranquilidade, sabe? De eu ler mais, daí eu comecei a ler mais livros, né? Eu gosto muito de ler também. Fiquei mais tempo com as minhas filhas, porque daí eu chegava, eu já desligava, né? Não pegava o celular durante a noite, tava na cozinha, tava ali com a minha família, e foi um tempo assim que eu falei, nossa, como é fácil a gente viciar nas redes sociais, como é fácil a gente viciar em chegar, era hábito, gente, chega, enquanto um vai tomar no banho, eu vou dar uma olhadinha. Vai deitar. Pega o celular, eu só vou dar uma olhadinha. Falei, não, a partir de agora eu quero me posicionar diferente. Eu voltei com as minhas redes sociais, mas assim, é muito limitado. Eu tirei todas as notificações do meu telefone de rede social. Então, assim, se chega mensagem no Instagram, no Face ou no YouTube, não aparece mais aquelas notificações, porque eu desativei. Eu falei, eu vou entrar quando eu quiser entrar e ver no momento que eu quiser ver, porque isso não me escraviza mais. Eu decidi. Isso, gente, eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, tá? Eu tô dizendo que foi algo que eu fiz pra mim e que foi muito bom para eu identificar que realmente aquilo ali também gera uma dependência, gera um vício. Então, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero que você guarde isso no seu coração, para que você saiba que, independentemente da dificuldade que você tem encontrado, às vezes um vício de doce, às vezes é o vício de jogo, ou até mesmo vícios emocionais. Gente, tem exemplo na Bíblia de vícios, de vício emocional. E eu vou citar aqui para vocês, está lá em Gênesis 29, do versículo 28 em diante. Eu não vou ler esse texto todo, mas eu vou resumir para vocês. É a história de Lia e de Raquel, que Jacó vai lá e se apaixona por Raquel, e daí ele chega pro pai da Raquel e fala o que ele precisava fazer para poder casar com ela, e ele fala para ele trabalhar por 7 anos. Depois que ele trabalha por 7 anos, né, ele é enganado, né? O pai de Lia usa ela lá como moeda de troca, né? Infelizmente, coitado da Lia, minha xará. Ela foi entregue para Jacó. Quando Jacó, né, acorda, vê que é Lia. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel, porque Raquel era o amor da vida de Jacó. E o que que a gente vê? A partir do versículo, se eu não estou enganado, 32, depois você vê aí na sua Bíblia toda a história, está lá no capítulo 29, né, do versículo 28 em diante. A Lia, ela começa a sentir uma necessidade de aprovação de Jacó, de dependência de Jacó. E o que que acontece? Deus tem misericórdia dela, porque pensa, ela foi usada como uma moeda de troca. Imagina a autoestima da Lia como que era. Porque dizem os teólogos que Lia não tinha beleza, assim como Raquel. Porque a Bíblia fala que Raquel era bela, né? De estatura, ou seja, de corpo, e também tinha uma beleza de rosto muito grande. Ela era bonita. A Bíblia diz isso. E Lia não tinha tanta beleza assim, e inclusive os teólogos dizem que ela tinha um problema nos olhos, né? O que tudo indica seria um estrabismo ali, era a vesga. E o que que acontece? Ali ela se sente rejeitada. Por quê? Porque Jacó amava Raquel. E Deus tem misericórdia de Lia, tá lá nos versículos seguintes, dizendo que ele abre o ventre de Lia. Deus vai e abre o ventre de Lia. E Lia tem o primeiro filho dela. E quando ela tem esse filho, ela fala com os próprios lábios dela que agora sim Jacó vai me amar ou vai me aceitar. Aí não acontece. Ela vai engravida do segundo filho. Novamente, ela cita, né, que agora Jacó ia estar olhando para ela. O que quer dizer lá é isso aí, que ela chamaria a atenção de Jacó. Também não acontece. Aí ela tem o terceiro filho, mesmo processo. Ou seja, ela tinha uma dependência, ela estava concebendo filhos com o intuito de que, com isso, ela agradasse o marido e ela tivesse o amor dele, a atenção dele, seria notada por ele, uma dependência emocional. A partir do quarto filho, ali ela fala assim, ó, vou dar o nome desse de Judá. E ela fala, concede ao Senhor a honra.
daquele quarto filho. Depois disso, Lia não concebeu mais, ou seja, ela quebrou o padrão que ela vinha trazendo de dependência emocional, desse vício, né, que a gente sempre considera como um vício emocional, quando você tem uma necessidade de aprovação, tem uma necessidade de ser notada pelo outro. Ah, eu não posso viver sem essa pessoa. Eu dependo dessa pessoa para viver. E nós sabemos que nos nossos dias é muito comum pessoas, né, passarem por esse tipo de situação, né, de ter uma dependência emocional, sabe, baixa autoestima, tem uma necessidade muito grande de aprovação de outra pessoa, de estar preso a outra pessoa, é um vício emocional. E Lia conseguiu quebrar, né, esse padrão, concebendo e concedendo a Deus aquele filho e a honra de ter aquele filho. E então o vício, ele é algo mais comum do que a gente pensa. E todos nós somos tentados o tempo todo a ter vícios, a adquirir hábitos que muitas vezes serão prejudiciais, mas à luz da palavra, nós sabemos que nós não somos mais escravos. Cristo veio, pagou um alto preço e ele nos libertou. Então hoje nós vivemos livres para honrar a Deus, livre para viver uma vida abundante, sim, em todas as áreas. Quando falo abundante, não é simplesmente na área financeira, mas é em todas as áreas, ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de satisfação pessoal, uma vida de satisfação em Cristo, porque, gente, é muito difícil. Nós passamos por momentos difíceis o tempo todo, por muitas provas, muitas provações, mas a palavra de Deus nos garante que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então, não é esse vício que de repente eu falando aqui, você identificou que vai te aprisionar, não é o pecado, não é a culpa, não é a aflição, né? Essa prova, esse momento difícil que você pode estar passando. Saiba que Cristo está presente. Ele é quem guia a nossa vida, ele é quem nos garante, né, a paz interior, que nos garante também uma vida abundante, uma vida que vai honrar a Deus e que sim vai trazer às pessoas que estão à nossa volta também um exemplo, um testemunho. Quando a gente passa por muitas dificuldades, por momentos difíceis, como eu falei, um dos passos principais é reconhecer um vício, né? Reconhecer que há algo na sua vida que precisa de mudança, que você precisa se posicionar. Isso você testemunha, não é vergonha. Reconhecer uma falha, reconhecer um erro. Isso é honroso, isso é nobre diante de Deus, porque nós somos humanos, nós somos carne. E precisamos sim estar sempre vigiando. A palavra de Deus diz isso, que nós precisamos vigiar e orar, porque o diabo, nosso adversário, ele está sempre ao nosso derredor. Ele vai estar sempre oferecendo banquetes, sempre oferecendo coisas que podem nos amarrar, nos aprisionar novamente. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite. Eu espero que tenha trazido para vocês edificação. E a última frase que eu queria deixar para vocês é essa aqui que eu ouvi do Tiago Brunet, é dele. Quem desenvolve hábitos poderosos fecha a porta para os vícios. Quem desenvolve hábitos poderosos, hábitos que vão te levar para um outro nível, hábitos que vão te fazer crescer, te fazer desenvolver, né? Seja pessoal, parte pessoal, seja profissional, hábitos de qualidade de vida, hábitos de esporte, de atividade física, hábitos poderosos. Ele vai fechar a porta para os vícios, porque não tem como um vício prevalecer diante de algo tão poderoso, que é muitas das vezes o hábito até mesmo, né, que eu falei aqui espiritual, porque existem vícios também espirituais que não são bons, né, pessoas que são viciadas em fazer rituais e tudo mais, mas existem vícios bons, hábitos poderosos. Vou trocar aqui para vocês entenderem e não confundir. Troca o vício
por um hábito poderoso. Hábito de leitura, hábito de devocional, hábito de compartilhar a palavra. Existem muitas pessoas que criam grupos só para compartilhar a palavra. A Ivana, minha amiga, é uma dessas, sempre está lá, mensaginha chegando, né? Uma mensagem pro dia, ela manda sempre de manhã, eu acredito que é o devocional dela, e ela compartilha ali no grupo Lapidadas, e tem sido maravilhoso, viu, Ivana? Tem sido edificador. E é isso, você cria um hábito poderoso. E aquilo ali vai transbordar e vai abençoar outra pessoa. Um vício prejudica, mas um hábito poderoso edifica. Tá ok? Quero agradecer. Minha mãe também entrou aí na live. Seja bem-vinda, minha mãe, sempre participando aí. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Vamos abrir os nossos olhos, pedir para o Espírito Santo também abrir a nossa mente, para que a gente possa identificar se existe algum vício na nossa vida. Gente, e vício pode ser uma coisa bem simples, né? Como eu falei aqui, vícios em assistir, por exemplo, dedica muito tempo na frente de tela, sabe, de televisão, sendo que poderia estar produzindo alguma coisa, estar lendo um bom livro, tá brincando com os filhos, né? Que é mais edificante que isso. Eu aprendo muito com a minha menina. Então, que a gente possa olhar para nós e poder identificar se existe algo que nós precisamos levar diante de Deus e precisamos deixar, abandonar. Gente, um forte abraço a todos vocês. Eu fico muito feliz de poder ver vocês entrando e poder compartilhar a palavra do Senhor. Que vocês sejam tremendamente abençoado, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Estamos caminhando aí para o fim de semana e que o Senhor abençoe grandemente vocês. Não esqueçam que eu estou gravando e deixando no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem depois compartilhar com alguém, se fez sentido para vocês, compartilhem com alguém que possa ser edificado com essa palavra, tá bom? Um forte abraço, gente. Ó, fiquem com Deus, viu?